Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de ciências, né? O sistema nervoso, órgãos do sentido. Então, vamos começar com o videozinho. Sistema nervoso é circulatório. Temos 3 tipos de pequenos tubos que percorrem o nosso corpo inteiro: as artérias, as veias e os nervos. Os nervos fazem parte do sistema nervoso, que é a rede de comunicação entre o cérebro e o corpo. Alguns órgãos captam informações ligadas à visão, audição, ao tato, olfato e paladar, além de referências sobre temperatura e equilíbrio. Esses estímulos viajam pela rede de células e chegam ao cérebro, onde são decifrados. Dependendo dos dados recebidos, o cérebro comanda uma reação. Todo esse processo acontece muito depressa, em questão de segundos. E é por isso que, ao ouvirmos um chamado, por exemplo, logo nos viramos para ver do que se trata. As artérias fazem parte do sistema circulatório e são pequenos tubos que saem do coração e ajudam o sangue rico em oxigênio a chegar às pontas dos dedos. As veias também fazem parte do sistema circulatório. Esses são pequenos tubos que fazem o sangue voltar para o coração. Você sabia? O sangue é vermelho como um molho de tomate. Quando você se machuca, consegue vê-lo. E não se esqueça. Aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Muito bem, né? Então, como a menininha ali fala, cuide bem dele, né? Então, nós vamos iniciar ali no sistema nervoso. Quando estamos em uma situação de perigo, reagimos de formas diferentes. Às vezes corremos ou choramos, às vezes ficamos paralisados, entre outras reações. O que nos leva a ter essas atitudes? Por que será que a gente tem essas atitudes? Porque o nosso organismo, ele apresenta estruturas que captam informações. Então, essa informação que capta, ele encaminha para o cérebro. O cérebro interpreta a mensagem de uma forma recebida diferente para cada um. Então, uns ficam nervosos, outros correm, outros ficam paralisados, entendeu? Cada um recebe a informação de uma maneira diferente, né? A informação é a mesma, mas cada mensagem recebida ali, que é enviada através dos nervos para o cérebro, é recebida de uma maneira diferente, né? Cada um tem uma reação diferente. O funcionamento do corpo, bem como a integração do ser humano ao meio ambiente por meio dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que são 5, depende do sistema nervoso. Esse sistema também controla a necessidade de comer, dormir, saciar a sede, bem como as emoções de rir, chorar, entusiasmar-se e entristecer-se. Muitas vezes, muitas funções do nosso sistema não dependem da nossa vontade, isto é, ocorrem sem nossa interferência. A secreção da saliva, por exemplo, quando a gente está falando que fica saindo essa saliva, não é a gente que controla isso, né? Os batimentos cardíacos, a respiração, a gente não consegue controlar, né? No entanto, as funções que dependem da nossa vontade, como caminhar, ler, escrever, entre outras, como se vê, esse sistema recebe estímulos que vêm de dentro e de fora do corpo humano. Sentimentos e emoções são controlados pelo sistema nervoso. Então, ali nós temos o sistema nervoso, parte central.
parte central do sistema nervoso é formada por duas estruturas principais: o encéfalo e a medula espinal. Então, o encéfalo, ele está muito bem protegido no interior do crânio, né? Entre as duas partes constituintes destaca-se o cérebro, o cerebelo e o bulbo. O cérebro constitui a maior parte do encéfalo. Ele é responsável por nossa capacidade de pensar, falar e interpretar as informações que recebemos, nos movimentar e outras funções. O cerebelo, que é esse pequenininho aqui que fica embaixo aqui, ele localiza-se abaixo do cérebro e é responsável pelo controle do equilíbrio do corpo e pela coordenação dos movimentos. Ações musculares coordenadas, como andar, pular, nadar, são controladas por ele. Então, se acaso acontecer alguma coisa, que a gente tiver algum problema que bater aqui ou que afetar o cerebelo, a gente já pode ter dificuldade no andar, né, no pular, os movimentos do corpo. O bulbo é a parte inferior do encéfalo. Controla determinados movimentos automáticos ou involuntários do corpo, como os batimentos do coração, a secreção da saliva, a frequência respiratória e o funcionamento dos intestinos. Então, é ele que comanda tudo isso. A medula espinal é o cordão venoso de consistência macia. Ele mede cerca de 50 centímetros do indivíduo adulto e se estende pelo canal da coluna vertebral. Sua função é transmitir para o encéfalo as informações colhidas de dentro e de fora do corpo humano para serem interpretadas. As informações que são enviadas no corpo para o encéfalo e desse para órgãos específicos são transmitidas por meio de nervos, feixes de partes de neurônios, que são as células fundamentais do sistema nervoso. Então, vamos ver mais um videozinho aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje falaremos sobre o testário, também chamado somático ou involuntário, conhecido como autônomo. Isso é vinho bom. O que você está cozinhando? Macarrão com molho. E ela não vai ligar porque a saliva é involuntária. Depende de nervos autônomos. Está certo, autônomo. Põe o funcionamento de músculos voluntários e me ajude a colocar a mesa. Qual é a função da medula? A medula oblonga, uma estrutura que compreende a parte inferior do tronco encefálico, é responsável por várias tarefas essenciais à vida humana. Não há uma função única da medula, mas a maioria dos processos que ela controla estão relacionados uns aos outros. Essas funções involuntárias incluem a regulação da frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e digestão. O sono e a excitação, algum controle motor e retransmissão sensorial ao córtex são todos outros deveres significativos dessa estrutura. O papel exato de algumas partes da medula ainda não foi identificado e, à medida que a pesquisa continua, mais funções podem ser reveladas. A medula é influenciada por vários tipos de receptores únicos em todo o corpo que reagem às mudanças ambientais. Quimioreceptores nos pulmões enviam informações de volta para a medula, sinalizando quando uma taxa diferente de respiração é necessária. Os baroreceptores nos vasos sanguíneos monitoram a pressão arterial e enviam essa informação para o núcleo do trato solitário na medula. Esta estrutura pode então enviar sinais através do sistema nervoso autônomo para efetuar mudanças na frequência cardíaca e na resistência vascular. Outra função importante da medula é regular as ações reflexas envolvendo a face e a garganta. Isso permite que as ações sejam realizadas sem consumir tempo de processamento cognitivo. Certos estímulos fazem com que a medula envie sinais através dos nervos cranianos para executar ações como espirrar, engolir ou tossir. Embora nem sempre seja um reflexo, os neurônios que iniciam o vômito também são encontrados aqui. Se essas ações tiveram que ser iniciadas em áreas corticais superiores, existe a chance de que elas não pudessem ser realizadas a tempo de serem úteis.
O núcleo olivar inferior, localizado nessa região, compartilha conexões com o cerebelo e está envolvido no movimento físico. Embora essa função da medula não seja iniciar movimentos, ela ajuda no controle e refinamento deles. Esta área também ajuda a garantir a coordenação de movimentos com processos cognitivos e sensoriais. Essa tarefa pode ser realizada pelo núcleo que codifica o momento da chegada da informação sensorial. Vários núcleos existem na medula que recebem informações sensoriais dos nervos do sistema nervoso periférico. Estes revelam outra importante função da medula, que é retransmitir as sensações de toque, dor, equilíbrio e posição do membro ou córtex. O núcleo graço e o fascículo são os maiores núcleos que realizam essas atividades, e danos a eles podem resultar em perda de sensibilidade. Isso aí, né? Então, ali ela falou também um pouco sobre como que funciona a medula, né? Então, continuando ali, após a interpretação, as mensagens elaboradas no encéfalo passam novamente pela medula, que envia essas ordens para os órgãos específicos. Se a mensagem for, por exemplo, causar uma sensação de dor, esta se manifesta no determinado local. Então, se eu bati, e essa informação que eu bati a minha mão, o nervo levou para um encéfalo que jogou para o cérebro, aí eu vou sentir a dor, né? Porque é toda uma reação da informação. Eu bati a mão, eu vou primeiro receber a informação que eu bati e daí eu vou sentir a dor, que daí vai causar dor, entendeu? É assim que funciona, né? É bem rapidinho, é automático, né? Mas é dessa forma que funciona. O encéfalo recebe e vai passar para a medula, né? Que é a informação que ele recebeu, que é para sentir, de sentir dor. Então, ali é a sua vez. Observe as fotos e identifique qual é o órgão do sistema nervoso responsável pelas situações apresentadas. Então, perceba ali. Na letra A, atleta em competição de ginástica de modalidades de argolas. Qual que é o sistema nervoso responsável? É o cerebelo, o cérebro ou o bulbo? Qual que é responsável por esse movimento que ele está fazendo? Garoto estudando numa biblioteca. Quais deles são responsáveis por esse movimento? O encéfalo, o cérebro ou o bulbo? Médico auscultando o coração de uma criança. Qual que é o órgão responsável aí do sistema nervoso? Cérebro, cerebelo ou bulbo? É um desses três só, tá? Então vai pensar lá. Na página 135, o encéfalo recebe sinais que vêm de dentro e de fora do corpo. É ele quem coordena as reações do nosso corpo conforme o estímulo recebido. Observe as reações que as crianças tiveram conforme a mensagem elaborada por seu encéfalo e escreva o possível tipo de estímulo que cada uma delas recebeu. Então, Mariana foi dormir. Que estímulo que ela recebeu? Ir brincar? Ir pular? Vontade de comer? Pensa um pouquinho e responde. Ricardo foi ao banheiro. Que estímulo que ele recebeu? Um estímulo de escovar os dentes? Um estímulo de tomar banho? Pensa um pouquinho. A Estela bebeu a água. O que ela sentiu? Que estímulo que ela recebeu? Que ela estava precisando do quê? Que ela estava com o quê? Né? Então, pensa um pouquinho e responde. Cristina resolveu pegar um táxi. O que ela estava? Ela pegou uma bicicleta e foi pedalar até o trabalho? Ou ela pegou um táxi porque ela estava o quê? Que estímulo que ela recebeu? Então, pensa. Existem situações ligadas ao funcionamento do nosso corpo que podemos controlar com a nossa vontade, podemos controlar até certo ponto, não podemos controlar de forma nenhuma. Escreva uma situação de cada tipo, identificando. Então, podemos controlar com a nossa vontade. Mexer os braços e a cabeça. Isso a gente pode controlar com a nossa vontade. Podemos controlar até certo ponto. Ficar alguns minutos sem respirar, por exemplo. Eu consigo, mas uns minutinhos. Consigo controlar até certo ponto, mas não consigo controlar muito tempo. Não podemos controlar de forma nenhuma. O que é? Batimentos do nosso coração, vontade de ir no banheiro, que a gente não consegue controlar, não é nosso, nós não controlamos isso.
Que mais? Movimentos do estômago e do intestino para fazer a digestão, a gente não consegue controlar isso. Então, vão escrever uma de cada. Vão colocar a letra A, tal coisa, a letra B, tal coisa, a letra C, tal coisa. E depois, órgãos dos sentidos. Qual órgão do sistema nervoso que recebe os estímulos transmitidos pelos órgãos dos sentidos? Lá no primeiro videozinho a gente falou. Qual que é? O que é? Cérebro, né, gente? Os órgãos dos sentidos nos põem em contato com o mundo exterior, mas perderiam a utilidade se não tivéssemos um sistema nervoso, né, capaz de interpretar as informações que a gente recebe do meio ambiente e depois transformá-las em sensações. Então, agora nós vamos ver também um videozinho para ver todas essas sensações. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Agora, na hora que eu estou gravando, é quase hora do almoço. Dá para sentir o cheirinho da comida quase pronta. E é sobre isso que vamos falar. Não é um programa de culinária, mas sim sobre o nosso sistema sensorial. Vamos ver o que ele envolve. O sistema sensorial é composto por 5 sentidos. A visão é com este sentido que enxergamos o mundo à nossa volta. E tem como órgão principal os olhos. O olfato, que é responsável por sentirmos os cheiros das coisas, como o perfume das flores, por exemplo. Assim, o órgão responsável é o nariz. O paladar tem seu órgão responsável, a língua, e através dela podemos diferenciar a temperatura dos alimentos e também o sabor, salgado, doce, azedo e amargo. É com este sentido que podemos degustar nossa comida favorita, brócolis. Eu adoro! A audição. Este sentido nos proporciona detectar os sons à nossa volta e ouvir nossas músicas. E seu órgão são os ouvidos. E o quinto sentido, o tato. É através dele que sentimos o toque. E muito embora associemos as mãos como órgão responsável, o tato pode ser sentido por quase todo o corpo. Embora cada sentido tenha um órgão responsável, todos eles enviam mensagem para o cérebro. Uma vez que a mensagem é recebida, o cérebro envia a mensagem de volta dizendo o que fazer. Por exemplo, quando pegamos um alimento e o cheiramos, nosso olfato envia uma mensagem ao cérebro. Se o cérebro interpretar aquela informação como algo ruim, a resposta vai ser nos afastarmos, pois o alimento pode estar estragado. Então, pelo fato de todos os sentidos terem que enviar informações ao cérebro, fica mais fácil se o cérebro ficar perto dos órgãos dos sentidos. É por isso que 4 dos nossos 5 sentidos ficam na nossa cabeça. Por hora só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pensa aí um pouquinho, né? Pense que 4 dos nossos órgãos ficam na cabeça, né? Dos nossos sentidos, né? Pensa aí. É bem interessante isso. Então, ali, daí tá explicando um pouquinho. Tem uma tabela na página 136 que está explicando. Os olhos, visão. Permitem identificar formas e cores e tamanhos. E é por meio deles que se consegue localizar com maior facilidade os objetos e seres. Por exemplo, identificar uma bola azul, né? As orelhas, que é a audição, permitem identificar os sons do ambiente e interagir com eles. Por exemplo, ouvir a voz de uma pessoa. O nariz, que é o olfato, possibilita perceber os mais diferentes cheiros e estabelecer relações por intermédio deles. Por exemplo, detectar um alimento estragado, né? Você cheira, você já percebe se está estragado ou não. A língua, que é o paladar, permite identificar sabores, as suas características, como doce, salgado, azedo e amargo. Por exemplo, perceber se o abacaxi está azedo.
A pele, que é o tato, né? A pele toda. Então, eu encostei o meu braço em alguma coisa que estava quente, eu já senti, né? Não preciso só encostar a minha mão, qualquer parte da minha pele que eu encostar, eu vou sentir. É por meio dela que estabelecemos contato físicos e sentimos variações de temperatura, como perceber se a água da piscina está fria, né? Então, ali embaixo, vocês vão escrever o nome de cada parte do corpo com a qual é capaz de se perceber. O calor se percebe com o quê? O prof acabou de falar. Os sons, escuta com o quê? O frio, sente com o quê? Cheiro, sente com o quê? Cores, você vê com o quê? Cócegas, você sente onde? E sabores, onde que você sente, né? Então, aqui, agora, a partir de agora, depois a prof vai falar da atividade de revisão, que é na página 213 e 214. Mas a partir de agora, a gente vai ver um videozinho de cada órgão desse para a gente entender melhor como é que ele funciona, ok? Vamos lá. A nossa visão é a primeira. Nossa visão, em nossos olhos, existem milhões de células fotossensíveis. É na retina que a imagem é captada e, através dos processos bioquímicos, ocorre a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Então, eles são analisados e traduzidos nas imagens que vemos. Então, a gente olha, essa informação passa pela retina e vai direto para o cérebro para entender o que a gente está vendo. Vamos ver ali. Olho humano. A super máquina. O olho humano é um órgão de uma delicadeza, uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas, pela córnea, que é a parte transparente, que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que, via nervo óptico, vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico, muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só 3 cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São 3 células especializadas. A célula red, vermelho, do B, blue, azul, e do green, verde. Essas 3 junções de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras. É uma super máquina. Então, viram, né? Com 3 cores, a gente consegue ver todas as cores que a gente enxerga. Por quê? Porque essas 3 cores, esses feixes de luz, eles atravessam e o cérebro interpreta de uma forma colorida. Você vê que interessante, né? Vamos para a nossa audição. O órgão dos sentidos responsável pela audição é a nossa orelha, também chamada de ouvido. A fim de entender melhor sua função, costuma-se dividi-la em 3 partes: orelha externa, média e orelha interna. Vamos assistir agora. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente.
Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. Perceberam, né, como é complexo, né, o que a gente recebe do ouvido, né? Então, o som ele tem que passar por várias coisas para poder depois chegar e ser enviado para o cérebro para poder interpretar o que a gente está ouvindo, né? Nosso olfato é um dos 5 sentidos e apresenta como seu principal órgão olfativo o nariz. Comparados a outros mamíferos, os seres humanos possuem olfato pouco desenvolvido. O olfato é um dos 5 sentidos. O principal órgão responsável pelo olfato nos seres humanos é o nariz. Então, a gente possui, no nosso não é tão desenvolvido como o de outros seres, né? Vamos ver o videozinho aí. Cheiroso. Cheiro de bolo, de perfume, de café, de brigadeiro. Cheiro de infância. O olfato é um dos 5 sentidos fundamentais do nosso organismo. Junto com ele, temos a audição, a visão, o paladar, o tato. Cada um desses sentidos funciona com receptores especializados que recebem e interpretam diferentes estímulos. Cavidade nasal. Informação para o cérebro. Quando respiramos, o nosso nariz capta as partículas de cheiro que estão no ar. A cavidade nasal, elas chegam na parte de cima da nossa cavidade, que é cheia de neurônios que recebem a informação e emitem o sinal para o cérebro, avisando que cheiro é esse. O nosso sistema detecta um odor de cada vez. Quando existem diferentes cheiros em um ambiente, o mais forte que é o percebido. Você sabia?
Uma pessoa tem 20 milhões de receptores no nariz, com mais de 350 tipos. Parece muito, não é? O cachorro tem 5 vezes mais células que interpretam os cheiros. Ganhou de nós. Como os olhos e os ouvidos também, dos sentidos do olfato, um cada lado. O que é possível se acostumar com o cheiro? Sim, pois o olfato é um sentido que se adapta. Por isso, quando sentimos um cheiro forte por alguns minutos, ele parece quase imperceptível. Não sinto sabor. Agora sim. A metade do sabor que comemos é por conta do nosso olfato. A gente cheira bem, a gente come bem. Bolinhos de chuva. Que existe memória olfativa. Quando a gente sente um cheiro que a primeira vez que a gente viu, quando a vovó preparava, quando ele era pequeno, aqueles bolinhos de chuva, ele lembra do cheiro da avó. Isso acontece porque o bulbo olfativo é a área que identifica os cheiros e é associado à memória. Uma pessoa de 20, 40 anos identifica 50 a 75 do olfato. Depois dos 50, percebemos somente de 30 a 45% dos cheiros. Outras funções do nosso corpo, quando sentimos um cheiro bom de comida, começamos a produzir saliva. Ele também regula funções reprodutivas. Sente o cheiro de ciclo menstrual, né, de produtivo, né? Nos humanos, o cheiro de mãe traz sensações de tranquilidade ao bebê. Desde o 3º dia, já reconhecemos o cheiro e nos acalmamos. Você vê, né? Interessante, né, gente? Então, o nosso paladar. O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. Então, quando a gente come, a gente percebe o que é mais líquido, mais áspero, né? A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre gostos doce, salgado, amargo, azedo e umami. Esse último é o sabor produzido por alguns aminoácidos, umami. Vamos ver o videozinho. Essas bolachas são mesmo saborosas? De olhar são, né, gente? O que nós vemos nos agrada, então temos vontade de comer. Afinal, também comemos com os olhos. Nós sentimos a bolacha ao mastigar. É dura ou macia? Quente ou fria? O paladar começa na língua. Nela estão as papilas gustativas. Algumas são tão grandes que podem ser vistas a olho nu. Essas saliências fazem com que a superfície da língua fique maior. O sabor é analisado nas papilas. Elas são formadas por um conjunto de receptores sensoriais que detectam as substâncias presentes na bolacha e transmitem a informação para as células gustativas da papila. As células da papila se renovam toda semana. Podemos reconhecer entre doce, salgado, ácido ou amargo, além de umami, um sabor presente no queijo e na carne. O umami, chamado de quinto sabor, pode ser percebido em todas as regiões da língua. Ela reúne as informações do alimento e envia direto para o cérebro. Mas só sentimos toda a gama de sabores com a ajuda do olfato. As milhões de células sensoriais no nariz nos ajudam a perceber o sabor. Quando comemos, as moléculas aromáticas saem da cavidade bucal e vão até o nariz. De lá, impulsos são enviados ao cérebro, ou seja, nós cheiramos enquanto mastigamos. No cérebro, o olfato e paladar se combinam. E assim percebemos o sabor dos alimentos. Isso, né? Porque quando a gente sente aquele cheirinho bom de comida, a gente dá até uma vontade de comer, né? Então, primeiro a gente sente o cheiro, quando a gente come, o nosso nariz ajuda, né? O nosso olfato ajuda a interpretar o sabor da comida, né? Porque se a gente fechar aqui e não sentir nada, a gente não vai saber se está bom ou não, né? A gente sempre cheira a comida, aquela cheirinha, né? Antes de comer. Então, o tato é a nossa pele.
O sentido do tato é um dos 5 sentidos, mas diferentemente dos outros, ele não é encontrado só em região específica do corpo, mas ele é encontrado em todo o corpo, que é a nossa pele. É a maior órgão do corpo humano. Ela é repleta de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos, né? Lembra que eu falei? Então, vamos ver um videozinho, então. Fofinho, macio. Ui! Como funciona o nosso tato? O tato é um dos 5 fundamentais do nosso organismo. Cada um desses sentidos funciona como receptores e recebem em diferentes estímulos. A parte do corpo responsável pelo tato é o maior órgão do corpo humano. Seus mecanismos responsáveis são localizados na segunda pele, que é a derme. Na segunda camada de pele. Ah, esquentou, né? Estava muito quente. Recebeu a informação. Na derme, existem vários receptores de estímulos que recebem e transmitem ao cérebro a informação. Alguns são terminações nervosas, especializadas em contato com as terminações nervosas. Os córpulos são divididos em 2 partes. Mecânicas, responsáveis pelo toque, e térmicas, que distinguem o calor e o frio. Além delas, existe a parte dolorosa, sentida pelas terminações nervosas e vibrações diferentes do corpo. Curiosidade. As partes do corpo são sensíveis ao toque são as mãos, os dedos dos pés, o rosto, lábios, língua, região genital, tanto masculina quanto feminina. O tato é o primeiro sentido a desenvolver o embrião humano. É o primeiro, a pele. Alguns animais noturnos, como os gatos, usam, além do tato, os bigodes das antenas para detectar os objetos. Entenderam? Então, assim, como quando a mulher está grávida, o embrião, que é o bebê, que vai formar o bebê, o primeiro a se desenvolver é a pele, né? Ele se desenvolve para daí gerar porque tem todo esse sistema nervoso da pele, né? Então, lá as atividades de revisão são na página 213 e 214. Vai completar as frases, complete o trecho com o sistema nervoso e complete o trecho sobre os sistemas do corpo humano. Então, ali tem o paladar, tal, audição e tal, e vocês vão associar um ao outro. Pele, o que é? O que é o dos órgãos principais, dos 5 sentidos? Vamos fazer ali. E é isso por hoje, gente. Nossa aula acabou. Espero que tenham gostado. Bem interessante, né? Assistam todos os videozinhos e tem atividade no plural também. Ok? Até mais, até amanhã. Fiquem bem.